continuidade aos treinamentos, né, do grupo familiar. Semana retrasada, eu tive um testemunho que muito me alegrou, né? Uma das líderes, né, de grupo familiar fez uma ação no seu grupo em cima desse treinamento. Ela colocou a ação que ela estava fazendo lá e colocou assim, fruto do treinamento de terça-feira. Mas eu fiquei numa alegria. Porque nós estamos em pequeno número, né, irmãos? Então, às vezes, a gente acha que não vai fazer diferença. Mas Deus, quando Deus age, faz, né? É Ele que faz as coisas acontecerem. Vamos abrir João 13, 32? O poder está nas mãos dele, não nosso, né? João 13, 32. Diz assim: se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Eu li errado, eu li o 13. É o 12, 32. Desculpa, irmãos. 12, 32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A gente vai estar falando sobre reconciliação, né? Aqui nós lemos que Jesus é aquele que atrai as pessoas a Ele mesmo. Nós somos agentes para convidar, mas quem tem o poder de trazer é o Senhor. Nós não temos esse poder. Podemos usar argumentos, testemunhos, ameaças, mas só vem se o Senhor atrair. E aí, aqui está dizendo assim, reconciliação, o coração dos grupos familiares, um lugar propício para reconciliar-se com Deus. Aqui está perguntando, você se lembra da primeira vez que foi convidado para um grupo familiar? Você se lembra? Vocês têm a memória? O primeiro grupo familiar que vocês frequentaram, quem foi que convidou? Por que você foi? O que você sentiu? O que você achou? Aí ele fala, né, que ele se lembrava que ele tinha visitado uma igreja cristã e conhecido algumas pessoas nessa igreja que era da mesma idade dele. E essas pessoas o convidaram para o grupo. E ele fala da importância desse convite. Que às vezes a gente está vivendo tão no automático que a gente para de convidar as pessoas. Isso é algo que a gente tem que estar sempre se policiando. Quando a gente chega, né, na igreja ou chega no grupo familiar pela primeira vez, quando a gente é recém-convertido, a gente sai convidando todo mundo, não é isso? Você lembra dessa fase da sua vida que você convidava vizinho, familiar, amigos, e onde você estivesse, você chamava para vir para a igreja, você chamava para ir para o grupo. E aí, como é que você está hoje? Aí ele fala da importância, né, desse convite. Alguém o convidou. E aí ele fala aqui que quando ele chegou nesse grupo familiar, ele percebeu que ali haviam pessoas com forte desejo de crescer no Senhor, que essas pessoas, elas realmente se preocupavam uns com os outros, e além de tudo era muito bom, era até divertido estar entre eles, nesse grupo familiar. Ele se lembra de quando, né, foi convidado pelo amigo dele, ele sentiu ali querido, ele sentiu valorizado, e que as pessoas realmente se preocupavam com ele. E havia interesse com a vida espiritual dele e de uns para com os outros. Ele também ficou interessado, essas pessoas ficaram interessados nele, na sua vida. E ele se sentiu no meio de amigos, no meio de irmãos. E ele fala, para mim, isso fez toda diferença no mundo. Porque a gente está vivendo dias onde as pessoas elas não estão se importando muito umas com as outras, não é, irmãos? Lá na Europa já está de tal forma, minha prima estava me contando, que as pessoas elas estão vivendo de uma forma tão independente que elas podem se vestir do jeito que elas quiserem. Eu já até contei esse testemunho aqui. Elas podem se vestir do jeito que elas quiserem. Eu estava andando numa estação de trem e veio uma mulher, ela estava de
de camisola. Literalmente camisola. Esse camisola que a gente dorme. Eu achei tão estranho. Aí ninguém olhava, ninguém... Aí minha prima falou assim, Lu, aqui ninguém se importa. Você pode andar como, se você quiser andar pelado, você pode andar do jeito que você quiser. Agora ela falou, só que tem um porém. Se você passar mal, você vai morrer, porque ninguém se importa, ninguém olha para você. E é essa sociedade que está caminhando. Então, quando a pessoa chega num grupo familiar, onde realmente ela é enxergada e as pessoas se preocupam com a história dela, com a vivência dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, não é porque a gente não faz assim no período do quebra-gelo, né? A gente quer saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você não faz, um sonho seu. A pessoa é. E esse pessoal se preocupa com isso, né? Como foi sua infância? E isso é importante para eles. E com o tempo, a gente conhece tanto a vida daquela pessoa que, às vezes, alguém da própria família dela não sabe. Não sabe que ela tinha um sonho, de repente, de viajar para uma certa praia ou receber um certo presente. E a gente sabe, porque a gente está ali, ouvindo, né, semana após semana. E aí ele fala aqui, como os amigos do meu primeiro grupo, nós temos o grande privilégio de convidar pessoas para novos grupos, especialmente quando elas ainda não conhecem o Senhor. Mas lembre-se que é Deus quem está chamando. Em João 12:32, Jesus disse que era Ele quem atrairia para si todos os homens. Mas ele diz, eu fui convidado de Deus para aquele grupo. Mas aquela pessoa, aquele meu amigo, teve o privilégio de fazer esse convite. Então, nós somos o instrumento. Quem vai fazer a obra é o Senhor, mas nós não podemos deixar de convidar. Mas ele fala da importância da oração, que nós temos que regar os nossos convites com a oração. A oração coloca poder do evangelismo onde realmente deve estar, nas mãos de Deus. Então, quando a gente convida e ora, a gente descansa, não fica ansioso, não fica decepcionado, chateado, caso essa pessoa tenha ali um tempo de resistência. Porque a gente sabe que está nas mãos daquele que pode todas as coisas. A oração sem evangelismo é como um detonador sem explosivo. Então, não adianta a gente só orar. E não adianta também a gente só convidar. As duas têm que caminhar junto. Evangelismo sem oração tem sido comparado como um explosivo sem o detonador. Então, a gente tem que orar e nós temos que convidar. Né? Tem aquela nossa listinha de pessoas que a gente gostaria de estar no nosso grupo e colocá-la diante de Deus. Deus tem nos dado a responsabilidade e a oportunidade para compartilhar o que Ele nos deu livremente, que é esse privilégio de convidarmos uns aos outros. Mas Ele nunca vai nos deixar sozinho. Comunicamos por meio do seu poder e da sabedoria que vem dele. Até um convite, né, irmãos? Nós temos que ser sábios. Se você convidar na hora errada e da maneira errada e no lugar errado, a pessoa vai se zangar com a gente. Por isso que até a sabedoria de saber o momento certo, essa sensibilidade, para na hora certa fazer o convite. Os pequenos grupos foram um lugar em que amizades se formaram e cresceram, em que uns aos outros no Novo Testamento foram vividos. Foram um ambiente em que a intimidade, confiança, prestação de contas cresceram. Foram o corpo de Cristo em ação. Foram também a maneira principal para a igreja alcançar a comunidade, o seu oikos, o seu círculo de amizade. E assim sermos influência, sermos bênção nos nossos relacionamentos. Foi nesses grupos que as pessoas experimentaram a presença de Cristo junto conosco de maneira contínua. Então, nos grupos familiares, Cristo se faz presente de maneira contínua, né? É toda semana, aquela pessoa que, de repente, não está frequentando nenhuma igreja, ela continuamente está recebendo ali a palavra, oração, aconselhamento.
e vivenciando, né, o oikos, vivenciando o amor uns aos outros. Ele chega a falar aqui que no grupo familiar nós estamos ali buscando um relacionamento vertical, né, buscando o Senhor, e o Senhor opera em nós um relacionamento horizontal, que é o de uns para com os outros. Então, são pessoas que almejam, né, nosso relacionamento com Deus, e o Espírito nos une nessa família. Jesus disse que são os doentes que precisam de médico, e não os sãos. Lucas 5:31. Então, ele fala aqui da importância, né, da igreja seguir o modelo de Cristo, que nós não vamos encontrar pessoas perfeitas num grupo familiar. Nós também não conseguiremos atrair pessoas perfeitas. Temos que entender que no grupo familiar tem doentes, pecadores, pessoas diferentes, mas que todas temos que seguir o modelo de Cristo. Né? Nós estamos ali para seguir. Mas que Jesus também ele não fez concessão alguma, saiu escolhendo. A verdade é que somos nós que fazemos concessões e comprometemos o evangelho quando ficamos sentados, com medo, né, e não vamos atrás. Nós temos que ir, avançar. Nós temos que levar aos incrédulos esse convite e crer que vai ser o poder de Deus operando nesse convite, na vida deles, vai fazer com que eles estejam no nosso meio. E uma vez no nosso meio, a presença de Jesus vai mudar a história deles e a nossa também. Então, que o Senhor nos dê esse amor. É só o amor, irmãos, que nos move. O amor pelo Senhor e o amor pelas almas. Cristo morreu por amor às almas, pela sua igreja. Que nós também possamos ser nutridos desse amor e sermos agentes de reconciliação de Deus, do homem com Deus e de uns para com os outros. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque na nossa pequenez, na nossa insignificância, o Senhor nos chamou, ó Pai, para sermos um instrumento em tuas mãos. Ajuda-nos a fazermos o bom uso dessa graça. Que através da nossa vida, ó Deus, nossos amigos, familiares, vizinhos, possam te conhecer. Senhor, não nos deixe sermos omissos. Muitas vezes estamos desanimados pelos tantos nãos que já recebemos. Renova o nosso amor. Ajuda-nos a orarmos mais, a perseverarmos mais, e irmos atrás dos perdidos. Usarmos, ó Deus, os grupos familiares como essa mão estendida para aqueles, ó Deus, que muitas vezes têm resistência a vir à casa do Senhor. Ó Deus, abençoe cada grupo familiar. Renova as forças dos teus servos. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque no nosso meio o Senhor tem agido com o teu poder. Podemos ver quinta após quinta, Senhor, o Senhor agindo em cada casa, fortalecendo a tua igreja e dispondo, ó Deus, ao ide do Senhor. Nos dá esse amor, nos dá esse entendimento. E aqueles, Senhor, que estão desanimados, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove, tire os empecilhos, tire as desculpas, Pai. Eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.